Meus amigos e minhas amigas de Camusim, estou aqui para apresentar uma proposta de projeto de incentivo das comunidades rurais para a prática de suas... eu falei correto, né? Falei correto, né? Recorda aí, vai. Saudações cinéfilos, eu sou o Bruno Bonfim e hoje eu estou aqui com Mayara Gomes e Quentin de la Roche. Falei certo? Sim. Eu estava falando para a Mayara que foi a dificuldade, porque eu achei que era Quentin de la Roche ou de la Roche. E no fim o Quentin saiu a surpresa do dia, né? A gente está aqui para falar de Camusim, um filme que eu acho que ele é mais do que necessário para esse momento, né? Eu queria saber de você primeiro apresentar do que fala o filme, Quentin. Então, foi um filme que foi gravado há 2 anos atrás, durante a última campanha política vereador e prefeito. E foi filmado na cidade de Camusim, de São Félix, que fica no agreste do pernambucano, que é protagonizado principalmente com Mayara, que é cabo eleitoral com César, que é um amigo dela, e para se eleger a vereador. E tenta fazer uma campanha um pouco mais limpa no meio de um sistema clientelista de compra de votos e paternalista. E é isso, a gente segue durante 1h15 um pouco o percurso dessa juventude que não se entregou e quer mudar um pouco a realidade deles através da política. Nós assistimos e gostamos muito do filme. Eu acho que é bacana porque tem o jovem que que quer discutir, mas também tem o jovem que não, isso não vai mudar e tudo mais, né? E como que vocês entram em contato nesse projeto? Quando que começa a parceria para começar esse projeto? Então, originalmente eu tinha um projeto um pouco mais amplo de retratar uma cidade do interior do Pernambuco durante a época de campanha. Não tinha personagens, tinha vários personagens com perfis diferentes e na verdade eu filmei um pouco desse jeito, assim, de forma mais global. Foi um processo de pesquisa muito longo, porque durante 1 ano e meio, mais ou menos, eu fui procurando em qual cidade eu ia filmar isso. E escolhi Camusim porque é uma cidade que tem um histórico muito violento, com histórias dignas de um filme de faroeste, assim, bem sinistro, assim, com mortes, assassinatos e tudo. E acabou que eu escrevi um projeto mais amplo, assim, sobre uma cidade com vários personagens. E 1 mês antes do começo da campanha, eu vou fazer uma última pesquisa em Camusim e eu encontro, por acaso, Mayara e Egon, aquele de bigode, e que estavam debatendo política, e foi nesse momento que eu fiquei encantado com o carisma dela, com esse desejo de mudar, de fazer política, de debater, de dialogar com as pessoas. E aí o filme virou um pouco mais sobre a Mayara, assim, sobre o percurso da Mayara. Para você, Mayara. Quando ele me fez o convite, acho que meia hora depois de a gente ter se conhecido na descida para o hotel, quando ele me fez o convite, eu hesitei um pouco, porque eu não ia me envolver mais uma vez, né, porque eu já tinha me envolvido numa campanha para prefeito, eu tinha falado que não ia me envolver, que eu ia ficar neutra, mas aí, em uma das reuniões que a gente fazia, a juventude na cidade, a gente percebeu que a gente precisava de um representante nas próximas eleições. E ficou nesse dilema, quem vai se habilitar, porque é muita exposição. Como você pode ver, por ser uma campanha de cidade pequena, as pessoas não vão indagar seu projeto, as suas ideias, elas vão indagar a sua vida. E no momento eu não me sentia pronta para expor totalmente minha vida, minha família, a essa questão que é apontar, sabe, todos os defeitos que você tem. Não me sentia pronta. E César se sentiu pronto para isso e tomou para si essa responsabilidade de ser o candidato representante da juventude e de todo mundo, né, de certa forma. E aí a gente teve essa conversa com César e ele falou, então eu estou pronto. Eu quero isso para mim, eu quero representar. Aí depois eu conversei com o cantor e disse, então, César vai, de uma certa forma eu vou acabar me envolvendo. Aí ele fez, eu posso acompanhar o jeito de vocês, o modo que vocês fazem política? Pode. Aí a gente falou com o César, não foi? Para
E aí se deu as filmagens, o dia a dia é tão natural, acabou sendo tão natural as filmagens, o dia a dia, que às vezes eu nem percebi que Cantan estava perto de mim, com a câmera me filmando, porque era aquilo que a gente fazia. Acho que O resultado é exatamente esse, porque pra gente que está do outro lado, a gente sente aquilo quase como beirando a ficção de tão natural que é, de tão natural o set ali, as conversas com o César, as conversas, as situações da sua família, de tudo mais. É impressionante isso. Uma das coisas que a gente discutiu, eu e o Rodrigo, quando a gente saiu, foi, nossa, será que não tem nenhum roteiro escrito disso? Porque os momentos são muito bons. Aquele momento da pintura da igreja, do salão da igreja, sim. aquele momento é muito bom de diálogo e das coisas. Fala, nossa, quanto disso é natural e o quanto não é. Mas é um documentário muito bonito, né, nesse ponto, né? Foi o que eu comentei, eu disse, quem vê o filme, a pessoa pode não me conhecer, mas a pessoa que vê o filme, ela acaba me conhecendo intimamente, porque entrou na minha vida intimamente, é a relação com a minha família, a relação com a minha namorada, o meu jeito de fazer campanha, a minha vida acadêmica, então entrou na minha vida intimamente. Quem sai da sala de cinema sai conhecendo muito mais de mim do que algumas pessoas que convivem comigo no dia a dia. Você pode acreditar que a gente torceu junto todos os momentos, a gente torcia, a gente acreditava em César, depois a gente falava, não, acho que César não, o César é bacana. Aí ela convencia no bar e falava com pessoas, falava, realmente tem uma proposta nisso, né? E a gente está falando de produção, eu queria saber quais foram as grandes dificuldades de filmar ou de realmente de produção, né? De produção de tudo isso. Então, foi um filme que foi feito sem nenhum financiamento. Enfim, tentei uns editais com o projeto, que era um pouco diferente do filme definitivo, assim, e não consegui. Aí fui mesmo assim com minha 5D, pequena câmera, um amigo que eu chamei para fazer o som, o Nicolau, e, enfim, a gente se virou, aluguei um apartamento em Camocim durante esses 2 meses. E pronto, é meu terceiro filme. Os 2 primeiros filmes foram feitos dessa forma também, de forma muito com uma equipe muito pequena, e que isso também permite essa naturalidade também das pessoas, porque eu realmente vivi em Camocim durante esses 2 meses. Então a gente eu não estava sempre com a câmera, enfim, estava sempre com a câmera comigo, mas não sempre filmando. Então, acho que esse tempo que eu passei sem filmar é muito importante, necessário. Ganhar confiança, até para ganhar tudo isso, né? Eu ia te perguntar exatamente como o povo de Camocim recebeu essa produção. Se não entenderam como propaganda política do César ou alguma coisa assim. Então, por enquanto tem os 2 personagens mais principais viram o filme. A gente não mostrou para a cidade inteira ainda, porque não tem cinema, né? Não tem cinema em Camocim. Então a gente vai organizar uma projeção e tal, mas enfim, não rolou ainda. Mas a gente está muito ansioso de ver. E assim, no começo a gente nem se preocupou, mas a gente teve uma cautela em deixar claro que era um projeto dos meninos, que eles não estavam fazendo mídia para a campanha de César, que eles não estavam ali para gravar nada que a gente expõe em rede social da campanha de César. E sim, era um projeto deles, que eles tinham e que eles acompanhavam tanto a gente quanto o Cantan acompanhou outras pessoas também, que no decorrer da montagem do filme ele foi encaixando essa questão, mas o pessoal de Camocim entendeu que não era campanha de César, não era uma campanha de César, não era mídia de César, né? Era o projeto dos meninos. Isso era um negócio que eu sempre temia durante as filmagens, que é de ser instrumentalizado por um lado por outro, assim. E rolou um pouco isso. Tem um dia que os azuis me chamaram no palco, eu estava filmando lá, e eu não sou francês, está com a gente e tal. E aí pegou e falou, não, bicho, eu tô aqui filmando todo mundo, eu não tô... Falei, não, era muito... Porque eu não sei que se eu começo a parecer que eu estou com um partido, aí me posicionar para um lado, eu falo mais com o outro, assim, eu não vou mais aceitar mais. Pois é. E aí não era nem um pouco esse é o meu desejo. Então eu expliquei muito o que era o projeto, enfim, Eu escolhi ficar com você. A partir do momento que a gente está trabalhando, eu não sou sua amiga. A gente é cabo eleitoral. Eu queria saber de vocês se é coincidência ou estratégia lançar esse filme neste ano. Porque eu não sei como é lá para cima, mas aqui as coisas são muito polarizadas em São Paulo. É exatamente o azul contra o vermelho e não tem muito argumento nem de um lado nem do outro, é simplesmente um contra o outro. Queria saber se é uma estratégia de campanha ou se vocês fizeram
por projeto, por coincidência lançado agora? Bom, o filme foi gravado em 2016, eu montei durante um ano, ele circulou em festival um pouco e está lançado esse ano porque ele está pronto esse ano. Agora, esse momento específico das eleições foi pensado com a distribuidora. O fato de lançar o filme agora, em setembro, durante a eleição, a gente espera que desperta um interesse ainda maior para o filme com relação ao contexto político atual, assim. Então, isso não foi por acaso, totalmente. Que traga o pessoal para a sala de cinema, para ver Camusim e para, de uma certa forma, ativar um gatilho neles que façam eles se interarem mais da política e não só se apaixonarem pelo candidato, ou se apaixonarem cegamente pelo partido, e sim procurar quais são as ideias do partido, o que é que o meu candidato está propondo, qual a melhora que ele vai trazer, sabe? E quais são os serviços prestados. Porque tem muito candidato aí que está aí há muito tempo e que não tem serviço prestado. A ideia do filme em si é conscientizar, né? A gente sempre comentou muito isso, conscientizar as pessoas que saírem da sala de cinema, que saiam com a esperança de que tanto eu, quanto César, quanto Egon, quanto tantos outros, a gente tem e não pode parar de tentar fazer essa campanha limpa, uma campanha com menos clientelismo, uma campanha onde as pessoas se expressem na urna porque elas acreditam de fato no candidato e não porque elas devem algo ao candidato, porque eles são a gente que paga. O salário deles, eles são nossos empregados, eles estão ali para fazerem o melhor para a nossa população, para a nossa grande massa. E o filme, a vitrine trazendo nesse exato momento onde o Brasil se encontra numa descrença absurda de candidatos, acha que todo candidato é ladrão, que todo candidato está ali para si, e tem muito candidato bom. E são esses candidatos bons que não têm essa visibilidade, porque falam a verdade, porque são minoria. E a gente tem que encontrar esses bons e fazer com que eles sejam maioria e com que eles nos representem. Eu acho que o filme ele fala justamente isso, porque pelo César ter projetos, pelo César acreditar na política limpa, talvez a gente não tenha tido o que a gente acreditava de voto, mas os votos que a gente teve são pessoas que pensam exatamente como a gente, que acreditaram no nosso projeto. Que não é um projeto só dele, não é um projeto meu, é um projeto de um grupo, e de um grupo que tem a tendência a se propagar, e que se propaga em cada sala de cinema, que as pessoas saiam totalmente esperançosas e com vontade de, não, eu vou chamar para mim essa responsabilidade e eu vou fazer o melhor pelo meu país. Eu gosto muito de uma cena do filme que você está no bar com a sua namorada e eu chego um conhecido, um compadre de vocês, e ele fala, vou votar pela sua mãe. Você fala, não é pela minha mãe, é por causa disso, disso e disso. Ele, não, mas a sua mãe, não, é por conta disso, disso e disso. Existe a parte do convencimento, mas as pessoas também têm que estar abertas a ouvir o que vocês precisam falar, né? Acho que uma das coisas que também a gente vê, pelo menos acho que uma ou duas vezes, são as brigas entre um lado e entre o outro, né? E acho que no primeiro momento, um dos meninos fala, foi abraçar minha avó, eu tava com uma camiseta vermelha ou azul, não lembro, e ela não quis me abraçar porque eu tava com a camiseta azul, né? E eu queria saber, desse ponto, filmar esse momento, esse sangue quente que existe, principalmente nas cidades menores, no Nordeste existe muito, aqui também acontece isso, mas acho que para lá o conceito de cidade, uma cidade dividida em dois é muito complicado, né? Queria saber como está no meio disso, vivendo disso, você que é de fora principalmente. Foi uma relação, para mim, um pouco chocante, assim, essa relação com a violência, assim, com essa onipresença da violência, assim, com a qual eu não estou acostumado no meu dia a dia, vivendo numa capital brasileira, assim. Teve muitas coisas, teve brigas que estão no filme, mas teve um cara que foi assassinado durante o filme, mas não sabe se é exatamente ligado à política e tal, mas pode ser. É uma violência assim que é complicado e onde não tem espaço para o diálogo nesse momento, assim. Essas guerras de torcida que a gente vê no filme, a gente está anos-luz de conversar de propostas, assim, e de ter um diálogo, assim. Pois é. Uhum. Aí é bem complicado, assim, mas ao mesmo tempo foi bem forte. E ao mesmo tempo é muito bonito ver essa paixão, essa comunhão que tem, tipo, o momento de campanha é um ritual popular que é mais importante que o carnaval, assim, durante um mês e meio é festa, as pessoas esperam, e tem música, e
E, enfim, ao mesmo tempo é bonito. Para mim, não deveria ser assim as campanhas. Assim. A gente perde um pouco o foco da democracia, o que deveria ser. Mas é isso. Eu nunca fui lá para julgar, de todo jeito, sabe? Eu tentei filmar as pessoas como eles e retratar elas como eu sentia que elas eram. E sem um olhar de cima, justamente, e ainda mais pelo fato de eu ser francês, de ocidental, do europeu e tal, de não vir com minha visão de cima, eu acho que... Não, eu não acho nada, eu não sei, estou aqui, sou com vocês e tentando trazer para a tela a experiência que eu tive durante esses 2 meses de campanha. Já que a gente está falando de tudo isso, bacana a gente começar a falar de esperança também na política, né? Vocês falam muito sobre a juventude, sobre o poder da juventude. Você acredita que o começo dessa solução tá nesse meio, nessa parte da juventude, tomando consciência e realmente indo para as urnas? Eu acredito muito na juventude pelo fato da gente, grande parte, né, grande maioria, ter essa mente aberta, ser mais disposto ao diálogo. Mas também tem aqueles jovens que votam porque o pai vota e aqueles jovens que votam porque se apaixonaram pelo candidato. A gente tem isso também. Mas eu acho que a esperança, aquele trevinho de 4 folhas é justamente a juventude que é plantado. A gente está plantando agora a nossa semente. César tentou pela primeira vez, ele vai tentar por uma segunda vez, então nessa segunda vez talvez ele ganhe, talvez ele tenha mais votos. Tudo isso vai depender muito da proposta dele, porque a gente é muito mais propensos a não se vender ao sistema, porque a gente tem ideais. Eu tenho os meus ideais, César tem os deles, você tem os seus, e a gente acredita muito neles. Por mais que a gente abra a mente e consiga entender a opinião do outro e respeitar, a gente também é capaz de sentar e conversar e dizer, a minha é essa, a sua é essa, exerça o seu direito, eu vou exercer o meu, mas exerça o seu direito sabendo que há consequências. Você vai votar no seu candidato, mas há uma consequência. Ela virá, e serão 4 anos. 5, né? Eu acho que não votaram ainda, mas serão 4 anos essa consequência do seu voto. Então, e o jovem ele é muito imediato. A gente quer uma coisa imediata. A gente não quer que você diga, eu vou fazer. E a cada ano você vai empurrando com a barriga. A gente não quer isso, a gente quer uma solução imediata. A gente precisa de emprego, a gente precisa de universidade e a gente não quer parar, sabe? Como acredito também que tem pessoas aí com seus 60 anos que são jovens, que tenham uma alma jovem e que consiga trazer para a gente essa experiência da vivência deles, política, que eu acho que é muito válido também conversar, como a gente conversou com muitas pessoas que viveram na época dos coronéis lá em Camusim e falaram, é assim, você tem que ter cuidado, a partir das 6 horas você tem que fechar a porta, você tem que ir dormir, porque depois de 6 horas ninguém é dono da rua. Então é bom ouvir o conselho deles também, mas a juventude ela vai nos proporcionar essa grande mudança. Eu acho que a juventude está quebrando, principalmente as leis. O que a gente observa existe uma maturidade sexual, existe uma maturidade do conceito trabalhista, existe do conceito de direitos e deveres, né? Eu acho que o diálogo disso é válido. Eu acho que Camusim tem um momento certo, está no lugar certo e deveria realmente atingir. O que vocês querem com esse projeto? Como vocês gostariam que o público recebesse Camusim? Com esperança. Acho que é justamente essa palavra. Com a esperança de que o Brasil não está perdido. A gente tem muita coisa boa ainda para colher. E só depende da gente, do nosso voto, do nosso posicionamento político. Eu acho que tu falou muito bem já, foi ótimo, mas entender que política é diálogo, é conversa e ouvir o outro, e acho que o que Maiara e César tentam fazer durante essa campanha, e eu acho que o caminho é por aí também, tipo, política é dialogar com o outro, e hoje em dia é muito difícil, nesse contexto nacional e nessas eleições e tal. Mas aí tem gente como Maiara que estão aí para tentar mudar isso, e aí vamos para frente. Queria que vocês fizessem uma chamada para os Cinéfilos Anônimos, convidando as pessoas para assistirem Camusim nos cinemas. Vai tudo. Venham, conheçam mais do que a gente falou aqui, venham sentir a sensação que é uma campanha no interior.
se identifiquem comigo, com César e com tantos outros. E saiam da sala com a certeza de que vocês também são a mudança. E que tanto eu quanto César, a gente quer essa união, essa grande união para que Camusim se torne São Paulo, Bahia, Recife, se torne o Brasil. E que a gente é o Brasil. Obrigado. Dia 13 de setembro no cinema. 13 de setembro nos cinemas. Venham, não percam Camusim, então, no cinema dia 13 de setembro. Obrigado, hein?